Não, mas essa primeira pergunta é bem light. O Thiago já falou com a gente, né? Explicou sobre a questão da fractalização, da supramônada, da mônada, né? Da alma. Mas uma coisa que eu mesmo tenho dificuldade de entender, e eu acho que é muito legal a gente poder esclarecer, é o que que é uma personalidade. Tá. Porque, por exemplo, eu sou uma personalidade, certo? E aí, quando vocês fazem os tratamentos, que a gente vai falar sobre esse assunto Uhum. mais pra frente também, vocês tratam, entre aspas, uma parte da personalidade que ainda sou eu, mas que não sou eu. Então, eu sei que tem toda essa questão de. Aí embolou, né? É. Então, tenta. Se tiver uma forma mais clara de explicar o que que é. É, tá bom. Acho que a gente vai ter que dividir em vários blocos. Pergunta fácil, né? Porque até pensando aqui na. Porque eu só tenho como compartilhar, obviamente, a minha experiência, a minha visão. E como a gente falou aí no vídeo anterior, desde criança, eu, pelo menos, já tranquilamente compreendia a questão da reencarnação. Para mim, era um fato. Não era uma crença, não era uma religião, eu não tinha nenhuma religião e nem ninguém que tivesse uma religião ali. Então, para mim era algo natural, não era religioso. Assim como, né, a gente consegue estudar como se forma a chuva, né, e a água evapora, não sei o que, se condensa, não sei o que lá. É uma construção natural, uma lei física. Então, para mim, a reencarnação era algo natural, da natureza, da física, das leis. Não conseguia ver isso como um fenômeno assim estranho, esquisito, algo que a gente precise de muita coisa para compreender. Inclusive, como a gente falou no outro vídeo também, como todo mundo, a gente vai construindo um caminho de altos e baixos. Então, quando eu entrei ali na fase da adolescência, eu tive a fase rebelde. Nessa fase ali do começo da adolescência, inclusive eu questionei a própria existência de Deus. Mas existe Deus mesmo? Isso aí que falam? Como assim? Como que pode existir esse Deus que falam e ter aí um monte de criança que morre, que não fez nada, não tem culpa de nada, nada, e permitir que as coisas sejam tão violentas? Não? Então eu comecei nessa fase da revolta, a questionar. E, inclusive, deixar de acreditar. Falar, não, isso aí que falam que é Deus não existe, não. Isso não existe. Né? Ser ali agnóstica, né? Entrar numa fase assim. E mesmo nessa fase, da mais sombria, digamos assim, a mais revoltada, a mais rebelde, nunca para mim deixou de existir a reencarnação. Porque para mim isso era uma lei realmente da natureza. Não precisava nem existir o Deus ali como constroem as religiões, como Sim. as pessoas da nossa sociedade entendem. Não precisava nem dele existir daquela forma. É assim, é a vida, é natural. A pessoa nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Então, mesmo para uma pessoa que compreende a reencarnação como um fato, que não tem conflito em relação a isso, não tem dúvida, não está se perguntando se isso existe ou não, a compreensão até aquele momento não tinha nada do que hoje a gente está falando sobre personalidade. Então, e essa época aí do questionamento aí da rebeldia durou alguns anos, depois passou, tudo bem. Mas independente de toda essa caminhada, a ideia que eu tinha até pouco tempo atrás, considerando, né, a minha vida daqui dessa encarnação, do nascimento até agora, é pouco tempo, né, perto desse período. Então, eu sou um espírito que habita um corpo físico. Aí tem lá outro conceito, não, mas tem o espírito, perispírito, corpo físico. Tudo bem, não importa se tem espírito, perispírito, ou quantas 5, 10, 20, 30 camadas que tenha em relação a isso, mas mesmo assim, a minha compreensão estou aqui, né? Estou aqui. Então, se eu sou um espírito com não sei quantas camadas que precise para se manifestar nessa matéria, mas ele está aqui, ele está se manifestando, ou seja, ele está adstrito a isso aqui.
Ele está habitando isso aqui, da forma que for, que seja construída essa habitação, mas ele está aqui. Essa era a compreensão que eu tinha. E que talvez muitas pessoas, algumas pessoas que, mesmo que compreendam a reencarnação, também pensem, não, então seu espírito está aqui, você morre, seu espírito sai do corpo, igual o filme, né, que a gente vê e tal, o livro, ele sai do corpo, aí ele fica lá no astral, aí ele volta para o corpo, o seu espírito fica indo e voltando a um corpo, mas ele está adstrito àquele corpo. Ele está condicionado, ele está preso ali, fixado àquele corpo, ele só se manifesta por aquele corpo. Aí a gente até pensa, né? Quando a gente dorme, a gente desdobra, né? Sai do corpo, o corpo físico fica lá dormindo, a gente vai, pode visitar outros lugares, fazer outras coisas, mas então é aquele espírito, né? Aquele lá que sai, volta, fica lá com cordão, volta, tal. Então, era uma visão bem restrita. Então, nisso não dá para falar muito de personalidade, porque sou um espírito nesse corpo, ou eu não, acabou o corpo, acabou essa história, o espírito vai para outro corpo. Quando eu comecei a ouvir pela primeira vez a questão de uma situação de uma encarnação anterior pode interferir na sua encarnação atual. Também, nesse momento, a compreensão que eu tinha era, ok, então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa egoísta. Maravilha. Obviamente, em todas as minhas encarnações, nessa construção de pensamento anteriores, eu também fui egoísta. Porque é esse espírito egoísta que está fazendo se manifestando todas de novo, essas encarnações. E se hoje eu ainda sou egoísta, é porque ele já era antes, porque se ele não fosse, eu estaria piorando, né? Então, essa também era uma ideia, né, linear, né, que também está falando de um espírito. Tudo bem, quando eu falo que hoje eu tenho um problema que vem de outras encarnações, mas é assim, é aquele mesmo problema não resolvido. Então, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o apego, o ciúme, então... Eu venho aqui trabalhando esses pontos. Provavelmente hoje eu sou um pouco menos egoísta do que a anterior e da outra. Essa era uma ideia que eu tinha. Também desse espírito indo e voltando e dessa linearidade. Até aí dava para eu compreender naquele nível ali de compreensão que eu estava trazendo até o momento. Aí eu comecei a ouvir sobre, não, mas não é só isso. Não é só nesse aspecto, eu tenho aqui em mim um egoísmo, então, que existia lá, eu tenho uma vaidade, então, que já existia. É, de fato, uma situação específica, lá de uma encarnação de séculos atrás, e que aquela situação ainda pode reverberar hoje e causar um impacto, uma dificuldade hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que séculos atrás a pessoa morreu enforcada lá na encarnação dela de séculos atrás. Ela morreu enforcada, quando caiu, quebrou o pescoço. E aí hoje, nessa encarnação atual, a pessoa tem lá uma dor no pescoço, tal, fez todos os exames, não tem nada, já fez todos os exames da medicina, já tomou todos os remédios e fica aquela dor. Então aquela dor está reverberando daquela encarnação na vida atual dela. Nessa vida atual. No primeiro momento que eu ouvi isso, num primeiro momento eu rejeitei isso. Não, isso aí não... Que é uma coisa, morreu, você acabou trazer ali, né? Um aspecto mais subjetivo, como a gente estava falando, do egoísmo, da vaidade, é algo ali do interior, né, daquele ser, da consciência, que ele está buscando, né, compreender melhor, elevar, tal, expandir. Outra coisa é uma sensação física. Que aquele corpo físico morreu enforcado. O que esse corpo físico tem a ver com isso? Como assim que de séculos atrás, lá da cordinha que estava no pescoço, agora a pessoa vai sentir essa cordinha? Aquele corpo físico não existe mais, ele morreu e se desintegrou, foi enterrado, foi, sei lá o que cremaram, o que fizeram com aquele... Ele não existe. Como assim? Num primeiro momento eu rejeitei essa ideia. Para mim não fez sentido, num primeiro momento. Por que não fez sentido? Por causa do pensamento linear. Sim. Eu sou um espírito que sai de um corpo e vou para outro. Então, nesta ideia, não seria possível carregar
as impressões, pelo menos na minha compreensão. Claro que outras pessoas já podem compreender isso muito mais fácil, de outra forma, de outro jeito. Fazendo aqui a minha construção, que é como eu cheguei nessa, e até pra gente, né, nessa compreensão, que para mim não foi assim, né, do dia para a noite. Então, não, isso não tem nada a ver. Isso não é. Até que, com muitos estudos, né, aprofundando ali muitos estudos e vendo, como a gente falou no outro vídeo, né, pessoas falando da mesma coisa de maneiras diferentes, até com nome diferente, né, que um pode chamar de personalidade, aí eu já vejo pessoas chamando de fractal a mesma coisa que outros chamam de personalidade. Outras chamando de fractal coisas que são diferentes da personalidade, então personalidade sendo uma coisa, fractal sendo outra, e outros tratando como sinônimo, personalidade e fractal sendo só duas palavras para se referir à mesma coisa. E aí a gente vai trazendo essas compreensões e conseguindo fazer a nossa própria interpretação. Como que eu vejo hoje, né, e que daqui 2 meses, né, a gente já pode, se Deus quiser, tá vendo de uma maneira mais ampliada, que significa que a gente está se movimentando e compreendendo melhor. Por muitas explicações, e que, inclusive, algumas vieram até depois de eu já entender de uma forma parecida com o que eu entendo hoje, mas que somaram, deixaram muito mais claro. Mesmo eu já tendo virado essa chave da linearidade ali do espírito, mas que vieram depois e são muito importantes. Então, tem um canal que a gente acompanha, que assiste muitos vídeos, já fizemos cursos presenciais com eles, que é o canal Educação Consciencial, que é muito bom, então ajuda muito nessa compreensão do que você estava falando de fractalidade, e aí da gente... quem ainda, né, tá nessa ideia linear do espírito ali, preso, que é um espírito preso a um corpo, e que ele se reduz a essa manifestação, consegue expandir essa visão. Eles explicam muito bem, muito melhor do que eu poderia explicar, eles explicam bastante, com clareza, e os cursos deles também explicam isso, os livros deles também, eles têm vários livros, né, que tem até alguns aqui, esse aqui eu tô lendo agora até, também é do Fábio, lá do canal. Então, tem vários livros legais. Esse ponto ajuda. E o ponto, assim, principal que me fez compreender ali a personalidade, como você está chamando, e nesse conceito que você está se referindo, foi o Godinho, o professor Godinho, que tem o canal Oficinas da Alma, Projeto Oficinas da Alma. Lá, aí sim que no ano passado, no meio do ano passado, eu fiz um curso realmente de formação e ele traz esse conceito, como eu uso mais, né, hoje, lá de personalidade, né, do professor Godinho. Então foi bem interessante também, quem quiser se aprofundar mais. Ele também tem vários livros, né, curso, e tem vários vídeos também abertos no YouTube, é bem legal. Num primeiro momento, quando eu ouvi falar um pouco disso também, e aí antes de chegar no professor Godinho, foi quando eu ouvi falar sobre apometria. Lá, quando eu ouvi falar sobre apometria, também, num primeiro momento, uma pessoa mencionou sobre isso, mas eu passei batido também. Depois de meses que eu fui voltar nesse assunto, na hora eu nem dei atenção. Mas aí, quando eu fui voltar nesse assunto, que eu fui realmente querer entender, cada pessoa que vai falar sobre isso, ela fala da sua visão e da sua experiência. E que tem algo em comum, mas tem muitas coisas diferentes ali também ao redor de uma coluna ali, de um tronco central sobre apometria. Mas aí cada uma vai falar algumas coisas diferentes, ou vai dar ênfase em alguns pontos, né, relacionados ao tema. E aí eu fui realmente ler os 2 livros do professor Lacerda, do doutor Lacerda, que foi quem cunhou pelo menos esse nome, lá décadas atrás, na década de 60. Então, ele trouxe esse nome, o nome apometria. Depois que ele trouxe esse nome
e o conteúdo para esse nome, né, que foi o conteúdo que ele recheou esse nome, a apometria, a prática que ele trouxe, várias outras pessoas que inclusive aprenderam com ele e outras que aprenderam com quem aprendeu com ele, assim vai, que ele já é desencarnado, foram colocando ali as suas interpretações, as suas experiências, os seus repertórios e atuando de uma forma diferente um do outro, com alguma coisa em comum e alguma coisa diferente. Aí eu quis ler realmente o livro dele, para eu ver como que começou, já sem as mudanças que as pessoas que vieram depois fizeram. Quando eu li os livros dele, aí eu já entendi um tantinho a mais sobre o que hoje você está fazendo a pergunta sobre personalidade, sobre como você chegou a essa pergunta. Mas ali desse trabalho do Dr. Lacerda, o professor Godinho aprendeu com o Lacerda. Na época ainda, o professor Godinho, na época que o Dr. Lacerda ainda era vivo, chegou a conhecê-lo pessoalmente e aprender com ele ali. Do que ele aprendeu com ele ali, ele pegou aquela experiência, aquele pontapé inicial, estudou muito, trabalhou muito, né? Fez muita pesquisa, teve muita experiência em atendimentos e tudo. E junto, né, ele ali junto também sempre com uma equipe de desencarnados, né, também, conseguiu, né, construir com o esforço dele, com a dedicação dele, um modelo que teve um início ali, mas que ele criou de uma forma um pouco diferente. E aí, nesta forma do professor Godinho, ele conceitua, né, dentro do trabalho dele, do curso que ele dá, dos livros, da experiência prática dele, ele conceitua alguns pontos. E aí ele traz bem esse conceito de personalidade, ele dá esse nome para a personalidade. E aí é importante falar isso porque se a pessoa for estudar um outro lugar, um outro autor, sei lá, for também até, de repente, para um estudo totalmente da psicologia, ela vai encontrar, para rechear esse nome, personalidade, outras coisas, né? Então, é um nome ali que ele escolheu para dar, né, para aquilo que ele estava se referindo. Então, assim, para a pessoa também entender como o professor Godinho, né, dentro da visão dele, única ali, fala sobre isso, é interessante ver os vídeos dele, também ler os livros dele, que tem vários e tal. Porque aí quando eu vou falar, eu já vou falar com o meu viés também, da minha experiência. Sim. Que aí eu já vou colocar automaticamente, sem conseguir filtrar isso, a minha experiência em relação às personalidades, os meus estudos todos que se combinaram, além do professor Godinho, né? E eu vou rechear isso de uma forma diferente da que ele vai rechear, ainda que eu tenha também partido do conceito dele, né? Do curso dele, e que seja o meu tronco ali para falar de personalidade, ele vai ter outros ramos, né? Em volta. Então, como eu compreendo hoje essa questão, né, da personalidade que você perguntou? Quando a gente vem formar uma nova encarnação, construir ali um novo corpo físico, biológico, para a gente nascer naquele corpo, para a gente falar de uma forma didática, que é a forma, né, que eu compreendo, uma parcela, digamos, da nossa energia, que nós somos energia, somos consciência, somos espírito, né? Essa energia mais ampla. Uma parcela dessa energia fica mais diretamente ligada àquela proposta, àquela experiência. Animar aquela experiência, trazer consciência para aquela experiência. Então, isso, aí eu já começo a fazer uma distinção dessa compreensão que eu tinha antes, porque era o espírito todinho. Na minha compreensão ali da adolescência já, desde criança, se eu vou fazer uma encarnação, eu sou um espírito, o meu espírito todinho vem encarnar nesse corpo, nessa visão anterior. Hoje, como eu vejo, é uma parcela dessa energia. Então, já com essa compreensão, a gente entende que a gente é muito mais do que o necessário para animar um corpo físico, para animar ali uma encarnação.
E que esse muito mais, ele não fica 100% ali condensado naquele corpo, preso naquele corpo, amarrado, adstrito ali. Então ele é muito maior do que isso e ele inclusive está vivenciando outras coisas em paralelo a essa encarnação. Porque como ele não fica 100% daquela energia presa naquele corpo, só uma parcela ali, tá? Ele está existindo de alguma maneira fora daquele corpo, mesmo enquanto aquele corpo físico está acordado, está se movimentando, está indo trabalhar e tudo mais. E ele está fazendo outras coisas, em outros níveis de consciência, de desdobramento, em outras dimensões, em outros lugares. Então ele tem ali uma existência paralela, e que somos nós, porque a gente é esse espírito. Também, essa consciência maior. Mas já para a gente não, até para eu não me perder na linha de raciocínio, quando você fala assim que uma parte dele é o que nos anima aqui, né? Uma parte dessa energia que está encarnada. Então, quando a gente fala em questão de espíritos, eu aqui, Caio, neste momento, e você, Ita, somos uma parcela do nosso espírito. Nós não somos Da um forma espírito como eu isolado, estou é isso? compreendendo hoje, conseguindo explicar, sim. A gente aqui, Caio e Rita, nesse conceito aí, usando a nomenclatura do professor Godinho, a gente aqui é uma personalidade atual, né? Personalidade Rita, personalidade Caio. Desse espírito nosso, é isso? Então, esta personalidade, ela está exprimindo aqui, manifestando um aspecto ou alguns aspectos desse espírito que nós somos. Ok. Mas não o todo desse espírito que nós somos. Alguns aspectos estão nesse pacote. Então, como eu vejo hoje, quando a gente vai construir uma encarnação, a gente coloca alguns ingredientes nesse pacote, digamos assim. Tá. Porque a gente é muito mais do que isso. Então, a gente coloca um projeto ali que vai precisar de alguns fatores nossos, alguns aspectos nossos que vão estar ali, naquele projeto. Então, vem ali uma parcela desse nosso espírito, para falar de uma forma didática ali, vai ficar mais diretamente ligado ali, trazer a consciência para o corpo. Porque um corpo físico, a gente vê, quando há um desencarne, você vê ali o corpo, ele não tem nada, ele é só uma casca, ele não tem consciência por si só, né? Então ele precisa dessa consciência estar ligada ali nesse corpo. Então é como que esse espírito ali destinando uma fração ali para ficar mais diretamente funcionando como a segurança, como um pedacinho a consciência. Pra vir, certo. E não que ele se desprenda. Ah, ele não desprende? Ele está conectado ali, uma parcela daquela energia está mais diretamente animando aquele corpo, mas nosso espírito, ele não se desprende nunca de nós. Certo, ok. Somos nós, né? Nós só estamos aqui manifestando aspectos dele mais densos, né? Essa questão das manifestações em diversas dimensões, elas vão falar muito sobre a densidade dessas dimensões. Então, para esse espírito conseguir manifestar alguns aspectos que são mais densos, ele vai se fragmentando, se fractalizando, como dizem. Porque aí ele vai trazer só uma densidade maior aqui que se manifesta nesta dimensão em que a gente está, que é uma dimensão densa, uma dimensão pesada. Então, os aspectos mais densos dele vão estar aqui. Mas a gente está sempre conectado a ele, a gente não se desplugou, né? Assim, ele não se fragmentou no sentido de, tá aqui esse pedaço, foi para lá e ficou totalmente apartado e eu sou uma coisa e essa coisa é outra. É a mesma coisa, são só aspectos mais densos. Então, a gente tem essa parcela desse espírito. Quando essa parcela, essa consciência, essa parcela de consciência, esses aspectos dessa consciência, eles vêm animar esse corpo físico, esse corpo precisa ser construído, né? Biologicamente, a gente vai passar por essa construção, energeticamente também, a energia que vai estar também bem ligada a esse corpo, um corpo energético, que chamam de duplo etérico, enfim. E ali, naquele momento, quando a gente vai construir a encarnação, a gente vai se inserir também
numa determinada família. A gente vai ter um pai biológico, uma mãe biológica, com toda a sua ancestralidade do pai, ancestralidade da mãe. Quando a gente entra nessa nova aventura aí, nessa nova encarnação, a gente também recebe esta energia, dessa ancestralidade, desse sistema. A gente entra nesse contexto, que é o que aí a gente vai falar da hereditariedade, da genética, né, do que a gente vai se entrelaçar ali naquela experiência também. Ok. Então, ali a gente já está tendo mais um ingrediente. Então, tem já os aspectos do nosso espírito, os aspectos mais densos que a gente está vindo manifestar. Tem os aspectos que a gente vai associar da nossa família ali. A influência que aquele grupo tem, né? E mesmo geneticamente e da ancestralidade. Não só a influência porque eu vou receber uma criação deles que vai me influenciar, uma certo, educação. Certo. Eu posso, por exemplo, ser gerada por um pai e uma mãe biológico e que no dia do nascimento fui entregue para outra família, por exemplo, para ser adotada ali por aquela outra família. Então, a educação que eu vou receber é da outra família. Eu não vou receber a educação do meu pai e da mãe biológica. Mesmo assim, eu já me entrelacei com aquela hereditariedade, aquela genética, aquela família. Ainda que eu não vá receber a educação deles. Eu pego aspectos, né, eu capto ali, me entrelaço com aqueles aspectos também. E aí, além disso, após o nascimento, com todo o contexto. Então, o lugar onde eu vou nascer, né? Claro, vai fazer toda a diferença. Se eu nascer no Brasil, ou se eu nascer na Inglaterra, ou se eu nascer na China, isso vai fazer toda a diferença para a forma como eu vou me manifestar naquela encarnação. Qual vai ser o meu olhar sobre a vida, como que eu vou transitar, né, naquele momento, né, como que eu vou me exprimir e tudo. Então, ali o lugar onde eu vou nascer, como é essa cultura, essa alimentação, as condições sociais, econômicas, né, o sexo, e ali todas as influências que eu vou receber. Então, quando a gente pensa numa encarnação, a gente vê que é um composto de vários itens, com vários ingredientes, e que formam uma combinação, e que essa combinação, ela é única. Porque quando a gente desencarnar, e aí se a pessoa for encarnar de novo, é outra combinação. Ainda que seja o mesmo espírito. O mesmo espírito está reencarnando. É a mesma pessoa, é o mesmo ser, é a mesma consciência, é o mesmo espírito. Mas quando ela foi encarnar, a composição foi diferente, os ingredientes foram diferentes, a receita foi diferente. Que não dá para replicar exatamente não vai ser toda exatamente a mesma situação, né? Ainda que ela tenha, às vezes, e tem o mesmo pai e a mesma mãe, por exemplo. Em algumas encarnações, não são os mesmos, mas em algumas podem se repetir. Mesmo que ela tenha o mesmo pai e a mesma mãe, eles mesmos já não são mais os mesmos. Eles já mudaram, eles já são diferentes. Ninguém é mais o mesmo, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque nem o rio é mais o mesmo, nem a pessoa é mais a mesma. Então, eles também não são. E as combinações não vão ser mais as mesmas. Já vai ser outra época, já vai ter mudado a cultura, já vai ter mudado vários outros fatores. E ainda que ela reencarnasse muito rápido, no mesmo lugar, sei lá, na mesma família, não vai ser igualzinho. Né? Já vão ter ingredientes diferentes, em doses diferentes. Né? E que ela vai ressaltar, mesmo aqueles aspectos que ela está trazendo do espírito ali, como a gente está falando de uma forma didática, trazendo ali um pacote do espírito de coisas que ela está buscando ali expressar e curar e expandir, enfim. Também ela não vai trazer exatamente o mesmo pacote, né? Com as mesmas intensidades também. Então, ali ela vai fazer experiências únicas. Então, acho que isso é uma coisa importante, a gente compreender que mesmo a gente sendo um espírito encarnando milhares de vezes, e isso seja um contínuo, esse contínuo ele tem capítulos ali que são únicos. Então, como se a gente pensasse num livro, mas cada encarnação é um capítulo. E esse capítulo tem começo, meio e fim ali. O capítulo acaba e é outro capítulo. E essas personalidades, então, elas não se repetem iguaizinhas. Porque a hora que encarnar, já vai ter uma diferençazinha. Vai ter uma nova personalidade. Então, essa é a forma como eu venho compreendendo nesse momento.
Essa personalidade, então, que a gente está falando, que há grupos, ingredientes que vieram do espírito, que vieram da família ali, da hereditariedade, da ancestralidade, do sistema onde ela está inserido, e que vem do meio, da educação, das condições, que formam todo esse pacote, é o que a gente está chamando de personalidade. Esse pacote. O resultado de toda essa mistura. É o que a gente está chamando de personalidade. Esse resultado.